Já temos uma mãozinha levantada. Quem adivinha quem está com a mão Bom levantada? dia, Adivinha Lúcia. a tua bolsinha? Bom dia. Eu nem comecei, ela já está com dúvida. Ela já tem a dúvida. Fala, Adriana. Mas é bom, né? É bom. Bom dia. Bom dia para todo mundo, bom domingo. Eu vou Bom pedir dia, para Adriana. Maria Lúcia falar sobre o verão, se possível, né? Se tiver aquelas dicas da estação. Tá. O verão já chegou? Vai chegar, né? Vai chegar. Mas já está dando mostras como vai ser, né? É a estação do coração, né, Adriana? O verão, quem rege é o coração. Então tem que cuidar do coração, né? Porque o coração é do elemento fogo e o verão é o auge desse elemento fogo, né? Então ele. Agora, quem vai meio que controlar o fogo ou vai destruir é a terra, que é o estômago, o baço estômago. Então, no verão, Adriana, tem que tomar um certo cuidado com o baço estômago, tá? Que pode ser que ele se desequilibre. Ah, e outra coisa que eu lembrei, que o sabor aqui do coração é o amargo. Qual que é o alimento que é amargo? Não, não é o café, é o jiló. Jiló. E tem um pepino, assim, grandão, eu não sei o nome. A gente compra aqui na Liberdade, que é um pepino cheio de verruguinha, assim. Você sabe o que é, Sandra? Esse pepino? Ele é meio amargo. Aí coloca na sopa e tal, porque esse amargo, o que vai acontecer? Ele vai amenizar esse fogo do coração, sabe? O jiló, o amargo do pepino. Assim que se Bom, quiser, podemos. já podemos começar, Nívia? Então tá. Então, bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. A gente vai continuar, então, falando sobre o coração, e é bem apropriado, porque a gente está em vias de entrar no verão, né? Mas o coração, ele é o imperador, né? Ele é o monarca, ou seja, ele que governa todos os outros órgãos, todas as emoções. Então, ele seria o centro, né? O centro do nosso, desse nosso microcosmos. E também o centro do nosso eixo, que é determinado pelo céu e terra, né? Então, para a gente falar do coração, a gente está utilizando de uma técnica que já está estruturada, que várias pessoas conhecem, que é a meditação do coração, do Karunesh. A gente extraiu uma parte dessa prática para a prática poder nos servir nesse autoconhecimento
do coração, né? Então, a gente vai continuar hoje a falar do coração, agora entrando no pericárdio, ou circulação sexo, e a víscera dele, que é o triplo aquecedor. A minha amiga Teda está com a mãozinha levantada, acho que eu vou perguntar para ela o que ela quer perguntar. Teda, você está aí? Você pode abrir o seu som? A Teda é uma amiga minha de muito tempo atrás. Eu fiquei muito contente dela entrar, né, nesses encontros. Só que eu acho que ela... bom. Oi, Teda. Tá boa. E o vídeo, Tudo bem, Pedro? e você? Vídeo? Aí. Tô boa. Eu tô vendo vocês falarem do verão, nós estamos com -3. -3, Teda? Onde você está? Estou na França. Ah, olha aí. Então, fazendo a prática, assim, com 4 blusas, 2 calças, meia. A Teda. Legal. Que lugar da França? Tem um amigo nosso que vai para aí, que é o Eu estou Marcos. na Bretanha, em Rennes. Tá. Agora, é Nossa, isso que eu queria para essa prática do coração e tudo, porque as coisas, os exercícios são mais para o verão, né? não necessariamente, Teda. O coração, ele governa em todos as estações, certo? Ele é o nosso, ele é que governa sobre todos os outros órgãos, viu, Teda? Se o seu coração não está assim, tipo harmonioso, os órgãos também não estão. E Teda, o coração, ele está ligado com a nosso cérebro, tá? E por isso que eu peguei esse tema aqui, que é do coração, porque eu acho que ele vai ser importante para todos os estações, para todas as condições, né? Você queria falar alguma coisa? Não? Fecham? Não, eu vou morrer de calor. Então, pessoal, não é que eu não sei se fechar a janela aqui eu vou sufocar, porque tem um barulho. Vocês estão escutando um barulho da rua? Acho que não, né? Não, tá bom. Ah, Tá bom. olha, pessoal, eu convidei o Obrigada. Cláudio. Obrigada, Ted. Convidei o Cláudio, que é o tonista, para ele conversar com a gente sobre o que nós vamos falar hoje, que é o triplo aquecedor. Então, ele vai mostrar anatomicamente, vai mostrar toda esse nosso eixo e os órgãos contidos nele, o espaço, né, do tórax, não é, Cláudio? É isso, né? Então tá, eu vou convidar o Cláudio para ele começar com o nosso encontro de hoje. Oi, Lúcia. Oi, bom dia para todo mundo aí, Brasil, França, Portugal, todos os lugares. E eu convidei, a Lúcia me convidou e eu convidei a Mariana, que está aqui do meu lado, para me ajudar, que também é eutonista. Então, a gente está com vários celulares, computador, e aí eu vou compartilhar com vocês. Para quem faz aula comigo de eutonia já conhece esse vídeo, mas eu vou começar mostrando esse vídeo bem curtinho e simples, mostrando um pouco dessa região do coração e pulmão, principalmente, que é quando a gente respira, como que se comporta essa caixa torácica, a cintura escapular, toda essa parte. Então, deixa eu compartilhar com vocês. Aí depois a gente mostra mais algumas imagens, como a Lúcia me pediu, para ficar mais claro o que ela vai falar depois sobre o triplo aquecedor, né? Sobre os compartimentos que
que, pela medicina tradicional chinesa, separam o triplo aquecedor, o superior, o médio e o inferior. Então, primeiro eu vou mostrar esse vídeo. Ai, que bonito isso. O movimento nosso da respiração e as costelas que são ligadas com o externo, que é essa gravata que tem bem aqui na frente, diante do peito, que são ligadas por cartilagens, que permitem essa elasticidade da caixa torácica, expandindo e contraindo, né, conforme a respiração. E que permite a movimentação também, né? Flexão, extensão, torção. A costela. Aí ele vai mostrar onde que ela se insere, como que é o desenho de cada costela, né? São 12, como vocês viram. Ela se insere entre as duas. Isso, entre os dois corpos vertebrais e o processo transverso, né? Ela articula, e ela fica exatamente, ó, dá para ver o processo transverso do mesmo, o mesmo número da costela, né? São 12 corpos vertebrais da coluna torácica e 12 costelas. Então, essa parte a gente... Deixa eu ir para cá, ó. Agora a gente vai ver com mais detalhes. Você quer ir mostrando? Os ingredientes, né? É. Tá. Então, a gente vai mostrar essa parte. Exatamente, o vídeo começa com essa... Como que é o nome desse tecido? São fáscias que recobrem o pulmão e coração, abaixo da costela, né? E aí... Quer mostrar os... Isso. Então, aí está o coração. Tira de novo aquele, para a gente ver o... Não. Essa face, para a gente ver o coração. Quer ver? Tirar o martelo. Né? Isso. Não, ao contrário. Tirar aqui e colocar artérias. E aí eu vou mostrar para vocês o coração. Bem aqui no meio, olha. Agora pintei de verde. São as várias partes do coração. São as várias partes do coração. Pode falar mais alto, Maria. Então, aqui é todo a circulação. E aí eu vou colocar a parte respiratória? Isso, a parte respiratória, que fica acima do diafragma, né? Que é o pulmão e é onde estava o coração. Então, essa parte superior do tronco. Gira assim, que eu adoro ver essa parte de baixo. Assim. Só não vira tão rápido que... Isso, uau! Para ter essa visão em profundidade, né? Muito bonito, parece uma obra de arte, assim, de gráfico, né? E aí eu vou tirar o respiratório e vou colocar o digestivo, o digestório, que é justamente o trecho do triplo aquecedor médio, né? Fígado,
Estômago. Fecha. O microfone está aberto, não? Não, está tudo fechado. Aqui. Intestinos. Uhum. E aí, essa parte, isso é intestinos. Agora, essa parte reprodutora, urogenital. E a parte urogenital, a gente vai ver que está ligada bexiga, rins. Tem que tirar o digestório. digestório. Isso. Os rins. Os rins aqui em cima. Mais para trás, né? A parte posterior. E protegido pelas duas costelas flutuantes lá, os rins. Isso. Uhum. E o que eu acho interessante é mostrar para feminino. Isso. Agora a gente vai mostrar o corpo da mulher. Da mulher. Feminino. A parte urogenital feminino, Uhum. que é o compartimento do triplo aquecedor inferior. Uhum. O que eu acho interessante ver é que essa caixa de baixo, da bacia, ela é fechada atrás, né? E essa caixa de cima, ela é fechada na frente. O sacro... Não, mas atrás também pela coluna. Sim, sim. Mas, digo, aqui na frente, essa caixa embaixo, ela é aberta, é isso que eu quero dizer, Sim. entendeu? E em cima é fechado. Essa diferenciação, que a proteção dessa caixa de baixo é mais parede muscular, né? Deixa eu botar um pouquinho só para... Uhum. É só botar um pouquinho mais de músculo para ver como entre a parte superior e a inferior, essa cavidade é mais parede muscular, não tem osso, é isso que eu quero dizer. Atrás resto, tem, sim, claro que tem a coluna. Isso. Mas atrás, aqui, ó, a cintura escapular, ela é aberta, repare. Uhum. Tem as escápulas lá em cima, né? E embaixo é fechado, com o sacro e os ilíacos. É isso que eu queria dizer. E aqui na frente, vou botar menos músculo. E aqui na frente é aberto embaixo e fechado em cima. Acho interessante essa configuração, né? E tem uma razão para isso, né, Márcia? Isso, tem uma razão porque da proteção da cavidade pélvica. Isso. Porque a cavidade pélvica, especialmente na mulher, ela tem que se amplificar, né, para o bebê. Então, ela é mais flexível, mais modulável, mais larga e mesmo. É mais larga na mulher, inclusive. Aliás, é uma maneira de... A mulher é justamente a largura da bacia. Ela é mais baixa e mais larga, né, a feminina. A do homem é mais estreita e mais alta. Bonito esse com o diafragma também. Exato. Né? Aqui é o diafragma com os rins. Cogumelo. E aí, se a gente tirar, olha, aí estão o coração, os rins. E aí, se colocar o respiratório... Não, mas aí fecha tudo, olha. É o pulmão. Acho que é isso, né, Lúcia? Você quer mais alguma... Que a gente mostre mais alguma coisa? Ou você acha que deu para clarear um pouco o que você vai colocar agora, né? Sobre o aspecto, o olhar da medicina tradicional chinesa? Vou tentar, né, estabelecer uma relação, porque na medicina chinesa fala que a forma e a função estão ligados. Então, a gente viu a forma, né, com todas essas observações que vocês fizeram de como que a caixa torácica ela é protegida, né?
como que no meio é toda uma parede mais muscular, tem toda uma forma aí que eu acho que é importante a gente visualizar também, né? A forma anatômica. E tem a função dessas três camadas, né? Que é acima como é que chama? Do diafragma, Diafragma. acima do diafragma, onde está o coração, pericárdio e pulmão, os chineses chamam de aquecedor superior, né? É um ambiente que eles chamam de aquecedor superior. No meio, onde está o baço estômago, é o aquecedor médio, as coisas, né? Os alimentos. E nessa parte inferior, que compreende esse espaço da cavidade pélvica, é o aquecedor inferior, onde está o bexiga, toda essa parte, né? Bexiga, os órgãos reprodutores, etc. Então, tem esses três que, quando eu for falar dos três aquecedores, aí já vai falar de uma forma diferente. Ele vai influenciar na forma, né? Mas ele atua num corpo mais sutil, que é o corpo do sopro, o corpo de Qi, né? E seriam as funções desses órgãos e dessas vísceras, tá? E que, se a gente for refletir melhor, essa função, ela é respaldada por essa forma que a gente está vendo, que é muito bonita, né? E é bom lembrar, Lúcia, que essa assoalho pélvico, a cintura pélvica, né, é ligada pela coluna vertebral, né, de baixo lá do sacro-cóccix até aqui o occipital, até a cabeça, né, a coluna cervical e occipital, cabeça, são ligados, né, ligam essas cinturas e a cabeça, né? Então esse eixo central que a gente tem, que é a coluna vertebral, né? Perfeito, perfeito. Você pode mostrar a coluna? Ah, Então, o Cláudio falou muito bem, quer dizer, todos essas três compartimentos, na verdade, são ligados pela coluna vertebral, né? Muito bom. exatamente, olha aqui. Que a gente pensa mais na parte posterior do corpo, mas, na realidade, como a gente já falou outras vezes nesses encontros, ela vai até metade, né, do tronco. Uhum. Principalmente nessa região da coluna lombar aqui, ela divide, Ela avança para frente, ela né? avança para frente. Então, os corpos vertebrais ficam na linha média do corpo mesmo. Quer ver? Tá. Deixa eu mostrar aqui por cima. Opa! Não. Talvez por baixo. Vou De mostrar isso. lado, talvez? Não, de lado com certeza, mas deixa eu ver. Aqui dá para ver um pouco como que é essa caixa e essa ligação, né? Lá de baixo da cintura pélvica até lá em cima a cabeça e cintura escapular. Agora, como a Lúcia falou, de lado, olha, dá para ver bem esses corpos das vértebras. Eu podia tirar o braço. Não, deixa assim mesmo. Porque, inclusive, né, Cláudio, ele avança para frente porque não tem proteção dessas caixas, nem a pélvica, né? Exatamente, bem observado, porque é a região abdominal, né, que não tem, só tem a estrutura da coluna mesmo, não tem nenhuma caixa fechando, né? É essa separação entre a caixa torácica e a cintura pélvica, né? Tem
vazio ósseo só sustentado pela coluna vertebral, é isso mesmo. Por E isso é que ela justamente aí que é no centro. Por isso que ela tem que ir um pouquinho para frente, né? Para sustentar os músculos, né? Exatamente. Legal. Tá. Tá Legal. certo? Agora eu vou falar do triplo aquecedor. O Cláudio, ele dá, só que vai dar uma parada agora. Ele tem uns encontros semanais de eutonia, né, Cláudio? Voltando. Só que agora vai parar um pouquinho para começar o ano que vem, né? Sim, a gente vai retomar. Tem algumas pessoas aqui que eu estou vendo, Ana Silvia, Darcy, não sei se a Bia está hoje. Além de você e a Mariana, que também fazem a aula, né? A gente vai dar uma pausa agora para Natal e Ano Novo, mas acho que na segunda semana ou terceira de janeiro a gente já retoma a aula pelo Zoom, né? Então, atualmente é quarta-feira, mas a gente recebeu pedidos, talvez vá para terças-feiras às 7 horas da noite, das 7 às 8h30 pelo Zoom. Quem tiver interesse pode falar, ou É um com a própria contato Lúcia, mais ela profundo. encaminha isso. A Nívia depois põe meu contato aí Tá bom. É no um chat contato, e no grupo. eu digo que é um contato mais profundo com a nossa forma, né? Que também encontra com a energética, né? Legal, obrigada, Cláudio. Obrigada, Mariana. Agora eu vou continuar daqui, tá? Tá Tchau. ótimo. Obrigado pela Obrigada. oportunidade aí e boa aula para todos. Obrigado, Lúcia. Obrigada. Então, a forma, ela é visível e vocês viram como ela é super bonita, né? Cada ângulo, cada forma, cada espaço, ela é muito bem, muito bem construída e tem um significado, né? Para a circulação dos sopros e do sangue, tá? É como se fosse um templo, né? Sempre que eu olho para esses vídeos assim, eu imagino que o nosso corpo é um templo mesmo, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o pericárdio, que é o circulação sexo, né? Que é o órgão que é considerado o coração também, né? O pericárdio, ele é o coração ativo e o coração é o coração soberano, né? Então, o coração ativo é o que, sob as ordens do coração soberano, ele vai estabelecendo conexões, vai atingindo as extremidades do nosso reino aqui, né? Vai levando, vamos dizer, as virtudes do coração para todas as extremidades. Esse é o pericárdio. Ele ainda tem a função de estar protegendo o coração, e agora a gente vai ver que ele não só protege o coração, mas também ele vai ter um trabalho para fazer a proteção de todos os órgãos, vísceras que estão nesse interior, né? Então, antes eu vou mostrar o vídeo onde a gente vai poder ver o meridiano do pericárdio, de como que ele atravessa todo o nosso corpo, né? E ele é ligado ao triplo aquecedor, e como que o meridiano do triplo aquecedor atravessa também todo o nosso corpo, tá? Então, por enquanto, eu vou falar um pouquinho sobre a fisiologia da medicina chinesa,
ela estuda os órgãos e as vísceras, né? Então, tem os órgãos que são mais profundos, que armazenam substâncias, mas esses órgãos que a gente pode chamar de yin, porque eles são mais profundos e como eles armazenam substâncias, eles não têm tanto contato com o externo e também não tem muito movimento, porque senão ele tem que armazenar coisas. Se ele entrar muito em movimento, ele vai efluir as substâncias que tem dentro dele. Então, como órgão, a medicina chinesa definiu 5 órgãos que são responsáveis por todo o funcionamento da fisiologia chinesa, né? E esses 5 é o coração, é o pulmão, depois o baço, o rim, o fígado e o rim. São 5 órgãos que armazenam substâncias. Claro que o coração ele vai ter um duplo aspecto. Tem esse coração que eu falei que é mais soberano, que é mais tranquilo, né? E tem o coração que é mais ativo, que eles chamam de que é o coração mestre, né? Que vai e que age no reino todo, tá? Então, esses órgãos, eles estão ligados, eles são considerados yin, né? Dentro do yin e yang, esse daqui não está muito certo. Você pega aquele yin yang aqui, o de baixo. Dá tudo yin e yang, né? Então, os órgãos, eles são esse lado yin. Aí a gente tem as vísceras, que é o lado yang. Por que é o yang? Porque a víscera, ele tem movimento, tá? A víscera tem movimento, quer dizer, eles não são maciços, eles não armazenam, mas eles recebem as substâncias, processam, né? E eliminam. Então, as vísceras, a gente tem os intestinos, intestino grosso, delgado, tem a vesícula, tem a bexiga, tem o estômago, tem o estômago, o intestino tem o intestino grosso e delgado. Então, todas elas são ocas e que têm movimento, ou seja, elas recebem, processam e eliminam. Então, essa é a grande diferença. Só que para cada órgão está associado uma víscera, tá certo? Então, a gente tem o coração está associado ao intestino delgado, pulmão está associado ao intestino grosso, associado no sentido de ter uma ligação direta, né? Um influencia no outro. Aí você tem o fígado está associado à vesícula, baço associado ao estômago, ligado ao estômago melhor, né? Em vez de associado, é ligado. E o rim, a bexiga. Então, são esses duplos. Agora, tem o coração ativo, que é o pericárdio, né? Que é o duplo do coração, que ele está associado a uma víscera chamada triplo aquecedor. E essa víscera não tem uma forma concreta, definida, que a gente possa enxergar, entendeu? É diferente assim de pegar o pulmão, por exemplo. Então, está associado ao intestino grosso, que é uma víscera que a gente consegue ver, né? Consegue enxergar.
a gente, na verdade, está enxergando a forma dos órgãos e das vísceras, mas a gente não está enxergando a função de cada órgão, a função de cada víscera, que é uma coisa mais profunda. No caso do triplo aquecedor, a gente não vai conseguir enxergar a forma. A gente imagina a forma dela, mas a gente vai então ter que entender a função dela, tá certo? Então, eu vou me deter hoje no pericárdio, também chamado de circulação sexo, né? Tem um significado para esse nome circulação sexo, que assim, a necessidade de conferir uma forma para esse pericárdio, eles dão a forma daquela membrana que envolve o coração, que protege o coração. Mas a função é muito mais do que aquela membrana que envolve o coração, tá? Pericárdio é o duplo aspecto do coração, é o coração ativo, né? E eu vou me deter um pouquinho na víscera desse coração ativo ou desse pericárdio, né? Como a gente quiser chamar, que é o seguinte. Bom, primeiro falando que o coração ele tem esse duplo aspecto. O coração ele é fogo, do elemento fogo. Então, o pericárdio ele também é do elemento fogo, tá? Quer dizer, o pericárdio e o coração, os dois são do elemento fogo, porque é uma coisa só. Só que a função de um e de outro, um é ativo e o outro é mais sereno, né? Bom, agora a gente vai ver a víscera do pericárdio. A gente sabe que a víscera do coração é o intestino delgado, né, que fica aqui embaixo. Aliás, assim, todas as vísceras desses órgãos que ficam aqui em cima, eles ficam aqui embaixo. Nenhuma víscera tem aqui em cima, tá? Então, vamos dizer, pulmão tem a víscera do intestino grosso aqui embaixo. O coração tem a víscera do intestino delgado aqui embaixo, né? O órgão, que é o baço, que fica aqui no meio, aqui, ele é o estômago, fica bem do lado do baço. Do fígado, por exemplo, é a vesícula, que fica bem juntinho do fígado. E do rim é a bexiga, que fica próximo do rim, tá certo? Tem uma explicação para isso, que é que aqui em cima você não tem vísceras, porque tem que ser puro aqui em cima, tá? Então, a gente vai ver a víscera do pericárdio, que é esse coração ativo. Essa víscera que não tem uma forma, ele abarca tudo isso, ó. É uma víscera que, como imaginária, que você dá uma forma imaginária que envolve toda essa parte aqui, né? Envolve todos os seus órgãos, as suas vísceras que têm forma, e ela é dividida em 3, por isso que chama triplo aquecedor. Como que são esses 3? É o aquecedor superior, o aquecedor médio e inferior.
O aquecedor superior, ele fica acima do diafragma. Aquecedor médio, que é onde o estômago e baço processam os alimentos, ele fica entre o diafragma e aqui nessa parte, antes de começar essa cavidade pélvica. E aqui na cavidade pélvica, a gente tem o aquecedor inferior, que tem todos os órgãos reprodutivos, etc., né? Tá bom? Então, são esses 3 aquecedores. Agora, a gente pode conversar um pouquinho por que tem esse nome, triplo aquecedor. Eu vou pedir para a Nívia colocar uma foto que eu tirei do livro da Elisabeth Rochat, que tem o triplo aquecedor, tá certo? Então, você tem o nome em chinês, esses 3 tracinhos horizontais são 3, san, chama san. Esse outro ideograma chama jiao. Eu acho muito interessante esse nome, gente, porque esse jiao é uma coisa que está mais torrada. Quer dizer, a gente usa muito essa palavra, jiao, na gastronomia, na cozinha. Então, por exemplo, quando a gente vai tratar o alimento para que ele forme uma casquinha por fora, mas conserve a suculência, todas as propriedades desse alimento dentro, a gente chama isso de jiao. Então, aí eu vou pegar da gastronomia, tá? Para a gente fazer essa comparação. Seria você pegar uma carne, por exemplo, e selar a carne. É selar, né, o nome. O que é selar? É você passar ele aquecer ele, passar ele no fogo, né? De forma que ele fique dourado por fora, por isso esse nome jiao, né? Fique dourado por fora e meio tostadinho por fora, mas por dentro ele guarda todas a suculência da carne. Ele não perde nada nessa suculência, entendeu? A mesma coisa quando você vai tratar as verduras, né? Por exemplo, qualquer couve-flor, sei lá, batata, sei lá, todas essas verduras, né? Os chineses fazem uma operação que ela fica crocante por fora, mas por dentro fica aquela suculência da verdura, não perde em nada o sabor da verdura. Como é que eles fazem isso? Tá? Então, tem uma panela com óleo quente, eles pegam aquela verdura e passa, quer dizer, ele não deixa lá fritando, certo? Ele passa assim, e aí a verdura fica crocante por fora e suculenta por dentro. Tá bom? Tá me dando fome agora. Se vocês forem lá para a Liberdade, se vocês forem naqueles restaurantes chineses tradicionais, a gente adora pedir verdura, todas essas folhas, né? Porque eles são feitos assim, e você consegue, além da crocância do alimento, você consegue sentir o sabor dele, né? Não perde em nada a suculência, o sabor dele. Da mesma forma como a carne, você selar uma carne, né? Para não perder o sabor de dentro. Então, esses 3 san jiao, que em chinês
esse gel é traduzido como aquecedor, mas tem a ver com esse calor, com esse aquecimento para proteger os órgãos. Então, o que cada compartimento aqui, né, vai ter a necessidade de um calor para proteger o órgão e manter a função desse órgão. E são 3, por quê? Porque são três necessidades de aquecimento diferentes aqui, certo? Vamos só fazer uma comparação. Aqui, por exemplo, é como se você precisasse ter um calor. Vamos pegar uma verdura mais delicada aqui. Você não precisa de tanto calor para proteger, porque aqui já tem o coração já é quente, né? Então, esse calor vai se difundir aqui para proteger o coração, pericárdio e o pulmão. Proteger no sentido que esse calor protege e como é que fala? E guarda dentro, faz com que a função, né, ou a substância que está guardado dentro do órgão não se perca, não se desvirtue. Esse calor já é mais intenso aqui. Quer dizer, intenso no sentido que já vai ser necessário um calor maior do que aqui em cima. E aqui embaixo, um calor maior, porque inclusive é água. A água é fria, então vai ter que ter um calor maior para aquecer essa água e esses órgãos aqui. Por isso que chama 3 aquecedores, 3 joule, 3 ambientes onde precisa de calor. Porque o que protege os órgãos, né, e as suas vísceras é esse calor do coração, que o pericárdio ele distribui. Não é o fogo, tanto que se o coração estiver muito quente, ele vai estar, esse fogo vai ser um fogo destrutivo, não vai ser um fogo que vai, sabe, proteger, que vai construir essa proteção em torno dos órgãos e vísceras, tá? E mantendo a substância ou a função desse órgão e víscera intactos, entendeu? Por isso que ele chama 3 aquecedores, onde aqui o calor é menor porque está mais perto do coração, que é da fonte. Aqui no estômago baixo deve ser um calor maior, né? E aqui embaixo maior, né? Assim como você vai selar uma carne, na gastronomia você vai selar uma carne, você precisa do calor, um calor mais intenso e mais tempo do que você selar. Não dá para falar selar, né? Mas de você, vamos dizer, for cozinhar uma verdura ou qualquer coisa assim. Então, eu estou explicando aqui por que chama 3 aquecedores, que na verdade não é aquecedor. Joule significa, eu não sei nem como traduzir isso, você aquecer, né? Por isso que chama 3 aquecedores. Só que o Joule
para os chineses, é uma coisa que, além de aquecer, ele forma em torno dos órgãos uma crosta, ou sei lá, uma camada de proteção, entende? Para conservar as essências dentro dos respectivos órgãos e vísceras. Deu para entender, pessoal? Eu misturei um pouco gastronomia com isso aí, mas a Posso forma... fazer uma pergunta, Lúcia? Pode. Quem que é? Rosa. E Oi, como que a Rosa. gente aquece? Hã? Como que a gente aquece? Como que a gente aquece? Na verdade, Rosa, é o coração que aquece, entende? Se a função do seu coração está bem, né? Ele naturalmente, o pericárdio, junto com essa víscera, que é o triplo aquecedor, que são esses 3 ambientes, vão funcionar movimentando. Esse calor, por exemplo, a partir do triplo aquecedor, né? O triplo aquecedor aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar. Que tem muito a ver com o nosso eixo, né? Então, se o coração, se o pericárdio, ele está numa função harmoniosa, ele vai circular esse calor, sabe? Ele vai circular esse chi, esse sopro ou esse calor, e vai fazendo esse aquecimento dos órgãos e vísceras, certo? Certo. Se o coração, do qual o pericárdio faz parte, se ele próprio está fraco, está sem esse fogo, é claro que vai circular com menos intensidade, não vai ser fraco essa circulação, entende? Uhum. Agora, se o coração tiver com muito fogo, não é bom também, porque vai queimar aqui, ele não vai ser aquele calor, sabe, que vai proteger os órgãos, etc. Ele vai queimar, entende? Uhum. Que nem se for selar a carne, se deixa lá muito tempo, ele queima a carne. Eu estou dando esses exemplos para a gente entender que, além de circular esse calor, ele circula as águas, os fluidos, entendeu? Então, ele protege também essa circulação de águas, porque é água e fogo, né? A circulação da água, no sentido que aqui a água é um vapor, vai se adensando aqui embaixo, né? Mas é uma água que já é aquecida e que vai nutrir. Então, ele circula as águas e circula esse calor, esse sopro. Esse é o triplo aquecedor. Por isso que tem um aquecedor superior, que tem uma temperatura, que tem um ambiente, o aquecedor médio, que tem um ambiente apropriado, adequado para o funcionamento do estômago baixo, e o aquecedor inferior, que tem um ambiente adequado para o funcionamento do rim e desses órgãos aqui embaixo. E esse calor é fisiológico e é energético também. O que é? Esse calor, ele é físico, fisiológico e é energético também. Bom, não dá para você usar essa palavra energético, sabe? Porque energia é diferente desse calor, desse sopro de calor,
que vai. A energia já é uma coisa mais concreta, sabe? Então, a gente usa mais a palavra do sopro, desse sopro de calor, né, de aquecimento que vai envolver todos os órgãos, né? Deu para entender? É que não dá para dizer que é energia, porque energia é uma coisa já física, já que dá para você ver, sabe? Aqui Entendi. não, é um sopro que vai permeando tudo. É que nem hoje, aqui em São Paulo, a gente tá quente aqui, certo? Tá um sopro quente, né? E que eu não diria que é um sopro quente muito saudável, porque tá abafado, entendeu? Uhum. É diferente de você ter uma brisa morna, sabe? Que vai te proteger. Esse calor, ele não está circulando. Muito obrigada, Lúcia. A gente tem que ser imaginativa nas coisas da medicina chinesa, viu? Porque como elas não são concretas, não são visíveis, a gente tem que fazer essas comparações. Mas Bom, foi bastante boa a comparação. Muito obrigada. Foi muito você elucidativo. cozinha? É, Se você cozinhar hoje, você vai fazer fazer um hambúrguer, vai ter que selar a carne primeiro, certo? é. Ah, Ana, você quer perguntar alguma coisa, Ana? Eu fiquei pensando, né, a questão de distribuir o calor de uma forma mais generosa e acolhedora. Eu pensei, por exemplo, levar a respiração até embaixo do ventre, e a gente sente que a circulação desse calor fica melhor. Posso pensar assim, Maria Lúcia? Você está condicionando esse movimento à respiração. Eu não sei se é uma respiração mecânica, né? Mas eu diria o ritmo. Você viu quando o Cláudio mostrou a pulsação do seu tórax? Aquilo já é um movimento que vai fazer com que o ar entre e saia naturalmente. Porque hoje em dia, quando a gente fala de respiração, a gente pensa que nós respiramos. E, na verdade, a gente não respira. A gente é respirado. Existe um ritmo do coração e do pulmão e dessa caixa torácica que atrai o ar e solta o ar. Quer dizer, a gente é respirado, a gente não respira. Quer dizer, se chegar nesse ponto, a gente está bem, entendeu? Agora, quando é intencional, eu fico pensando, eu estou inspirando, estou expirando, ele fica uma coisa muito só a respiração. A respiração tem que coadunar com tudo, com o ritmo, com o movimento, né? Com o olhar, né? Aí sim, aí é uma pulsação holística, né, Cláudio? Você quer falar alguma coisa, Cláudio? Não? Tá. Bom, então eu vou mostrar os dois meridianos, que é o caminho um caminho específico que atravessa o nosso corpo, né? Tanto do pericárdio quanto do triplo aquecedor, que são esses três patamares.
Então, a gente tem o meridiano do pericárdio, que também é chamado de circulação sexo. Esse é o ramo superficial. Veja como ele atravessa o aspecto médio da região medial do membro superior. Passa pela palma da mão, naquele ponto Palácio do Trabalho, e vai até a ponta dos dedos. Então, ele começa no tórax, vai para o pericárdio, que é o órgão dele. Do pericárdio, ele se liga com todos os 3 aquecedores, tá vendo? Até lá embaixo. E aí ele atravessa o pulmão para se superficializar do lado do mamilo. E quando ele se superficializa, ele corre ao longo do aspecto médio da região medial do braço. Tá? Vai até a fossa cubital e vai até a palma da mão, naquele ponto chamado Palácio do Trabalho, e vai até o dedo médio. Agora, da palma da mão, ele faz uma ligação. O pericárdio faz uma ligação com o triplo aquecedor, certo? Agora, vamos ver o triplo aquecedor? Começa no dedo anular, corre no aspecto médio da região lateral do membro superior. Tá? Aí ele vai para a lateral do pescoço e vai do ouvido e têmporas, né? Bom, ele agora começa no dedo anular, vai subindo, ele corre entre ulna e rádio, passa pelo cotovelo, alcança o ombro, aí ele vai para frente, para a fossa clavicular, onde ele entra. Ele entra e vai conectar com o pericárdio e com o triplo aquecedor, que é a víscera dele, certo? Depois ele volta para a fossa clavicular, se superficializa, aí o ramo superficial vai até a 7ª cervical, sobe pelo pescoço, passa por detrás do ouvido e tem um ramo interno que vai pelo maxilar até o olho. E tem o superficial, que ele vai pelo ouvido, ele tem uma grande ligação com o ouvido e vai até o canto do olho. Então, esses são os percursos desses 2 meridianos. Tá? Agora, por que a gente tem que manter, então, essa postura do corpo, que é o nosso eixo? Por exemplo, na prática da meditação do coração, a gente, através do cheio e vazio dos pés, e também do yin yang das mãos, a gente tem que manter esse eixo, né? Tem que manter o eixo, porque é o nosso triplo aquecedor,
né? Ele tem que como é que fala? Eu vou estimular ele a fluir, né? Sobre as ordens do coração, né? Do pericárdio.